Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje vou apresentar para vocês, vou retomar o conteúdo da aula passada, que era a corrente elétrica. Vocês lembram o que é corrente elétrica ainda? Vamos ver se vocês têm anotado no caderno lá, né? Mas para quem não lembra, corrente elétrica, eu anotei aqui, ó, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, quando os elétrons eles estão se movendo dentro de um fio condutor, eles estão levando energia. Lembra que o exemplo que eu dei na sala? Eles estão levando energia. E quando eles estão levando energia, se eles estiverem em um movimento ordenado de carga, movimento ordenado, em um sentido apenas, porque em volta do núcleo eles estão num movimento aleatório, né? Lembram disso? Lá tem no núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons e os elétrons em volta, certo? E quando eles estão todos esses átomos alinhados em um fio condutor, eles estão todos num fio condutor, quando essas cargas começam a passar de um átomo para outro, ou a corrente elétrica passando, a carga elétrica passando de um átomo para outro, de maneira ordenada, nós temos um movimento ordenado, ou seja, uma corrente elétrica. Então, quando falarmos corrente elétrica, é um movimento ordenado de carga, certo, gente? Lembra lá do nosso elétron como um carrinho de mão, levando energia? Lembram do exemplo da sala? Certo, galera? Então, para a gente relembrar, a fórmula, a equação que representa a quantidade ou a intensidade da corrente elétrica é dada por essa aqui, ó. O I, que é a nossa intensidade de corrente, que no SI é representado pelo A maiúsculo, a unidade de medida, que é o ampere. O Q, que nós já conhecemos, que é a quantidade de carga elétrica, que a unidade no SI é o coulomb. O T, que é o tempo, que é dado em segundo. Então, quando eu pegar a quantidade de carga, dividir pelo tempo que demorou para essa carga passar, nós temos a intensidade da corrente elétrica. A gente pode pensar assim, tá, mas qual é o efeito da corrente elétrica, né? Qual que é o efeito da corrente elétrica? O que a corrente elétrica pode causar? Então, a corrente elétrica ela pode causar um efeito térmico, luminoso, magnético e fisiológico. O efeito térmico é aquele também chamado efeito Joule, é o aquecimento. Por exemplo, a torneira elétrica, o chuveiro elétrico, a lâmpada incandescente. Então, a lâmpada incandescente, ela aquece tanto aquele filamento, aquela molinha lá dentro, que chega a brilhar, emitir luz. Então, ela incandescente, certo, gente? Então, esse efeito Joule. O efeito luminoso, a gente pode até pensar, tá, esse não era efeito luminoso, professor? Não! Por quê? Porque é o efeito térmico, ele aqueceu tanto que emitiu luz, o térmico. O luminoso é diferente, são naquelas lâmpadas, as lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Quando a corrente elétrica passa por um filamento de gás, rarefeito, então ela vai ionizar o gás. Ionizando o gás, ele passa a brilhar, ele fluoresce, lâmpada fluorescente. Sacou aí? Fluorescente, legal? E o efeito magnético? O efeito magnético é um efeito que sempre ocorre quando nós temos uma corrente elétrica, um movimento ordenado de carga em um fio condutor. O que é um fio condutor? Um material que possibilita, que facilita a passagem de carga. Então, quando eu tenho um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, em volta dele sempre tem um campo magnético, ou seja, ele adquire propriedade magnética. O exemplo disso é o eletroímã. O eletroímã é aquele... Lembra o eletroímã que geralmente num desenho animado, num filme, você já viu? Aqueles eletroímãs que estão lá no ferro velho, que vem, gruda, entre aspas, no carro, ele atrai o metal do automóvel, transporta ele até um determinado local e de repente o automóvel sozinho cai. Por que ele cai? Porque desliga a corrente elétrica que está passando por ali e aí o automóvel vai cair. Porque ele perdeu a propriedade magnética quando cessou a corrente. Quando deixou de passar a corrente elétrica para o efeito magnético. Certo, gente? Esse é um efeito que sempre acontece nos fios condutores. Então, é o único que sempre acontece. Esses outros dependem. Se for num gás que pode emitir luz, vai existir. Se for num material que vai gerar um aquecimento, que tenha resistência elétrica, vai gerar aquecimento. Senão, não. E o efeito fisiológico, que o efeito fisiológico não está na apostila de vocês. Por que não se encontra na apostila de vocês? Porque esse efeito você não deve testar. Porque é um efeito que vai passar a corrente elétrica pelos músculos e aí vai gerar uma contração muscular. Lembra do choque elétrico? Então, ó, fica ligado. Entenderam? Fica ligado? Para você não levar um choque elétrico.
que é o efeito fisiológico. Não podemos brincar com coisa séria, gente. Eletricidade é coisa séria. Não brinca com isso, ok? Senão você pode ter um choque elétrico. Certo, gente? Então, pessoal, continuando, nós temos tensão elétrica, que é outro assunto que nós precisamos também pensar. A tensão elétrica é também chamada DDP, que é a diferença de potencial, e é o que faz com que tenhamos uma corrente elétrica. Ou seja, só vai existir movimento ordenado de carga se houver uma tensão, uma diferença de potencial, senão os elétrons vão se mover, não movimentam. Então, pensando numa tomada, tem dois pinos, né? Tem esses dois pinos. Um dos pinos para com o outro existe uma diferença de potencial, por isso que a gente chama um fio positivo e um negativo. É que um tem um acúmulo de carga e o outro não. Então, havendo essa diferença da quantidade de carga, existe uma diferença de potencial. O que promove, assim, o que possibilita com que esses elétrons saiam de um lado e vão para o outro, e levando, assim, a energia com eles. A tensão elétrica, ela é representada pela letra U maiúscula e tem como unidade de medida no SI o volt, que é uma homenagem ao físico Alessandro Volta, certo? Então é o volt. Uma analogia que a apostila de vocês traz para a tensão elétrica é pensarmos numa bola em cima de um barranco. Se eu tenho uma bola em cima do barranco, ela pode, se a gente colocar ela na beiradinha, ela pode se mover espontaneamente para a parte mais baixa. Se nós deixarmos ela numa superfície plana, a gente consegue deixá-la parada. Ela não tem tendência de se mover. Então ela apresenta uma tendência ao movimento quando há uma diferença de altura. Ou seja, uma diferença de altura, uma diferença de potencial. Então, analogamente, se nós pensarmos, as cargas elétricas só vão poder se movimentar se houver uma diferença de potencial, senão elas não se movem. Certo, gente? Quem promove isso, quem promove essa diferença de potencial são os geradores elétricos. Então, são as fontes de energia elétrica, que pode ser baterias, pilhas, tomadas, no nosso caso, certo? E também nós temos o... Então, pessoal, o circuito elétrico é o caminho fechado por onde a corrente elétrica pode passar, certo, gente? Então, o caminho por onde a corrente pode passar, ou vai passar, porque você tem um caminho fechado, ou seja, se eu tenho um fio, eu tenho dois pinos na tomada, e quando você liga o plug de um equipamento na tomada, você está fechando esse caminho. Aí uma corrente elétrica vai sair de um fio, passar pelo equipamento e voltar para o outro fio, chegando até o outro polo. Ou seja, ele tem um caminho fechado por onde a corrente pode passar. Esse caminho fechado é chamado circuito elétrico. No circuito elétrico nós podemos ter vários dispositivos que vão transformar essa energia elétrica em outras coisas. Por exemplo, uma televisão, um secador de cabelo, uma torneira elétrica, o chuveiro elétrico. Então, esses equipamentos podem, assim, transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. E também nós temos os resistores elétricos. O que são os resistores? São esses dispositivos que podem estar no circuito elétrico, transformando a energia elétrica em outro tipo de energia. No caso dos resistores, em energia térmica, que é o efeito térmico. Ah, então ele produz o efeito Joule. Isso mesmo, produz o efeito Joule, que é um efeito da corrente elétrica. Então eles são materiais ou dispositivos que oferecem resistência à passagem de elétrons. Então são equipamentos, dispositivos, um fio, por exemplo, que é construído com alguma substância que oferece dificuldade ou dificulta a passagem de elétrons. Professor, mas um fio condutor, ele facilita a passagem. Sim, muito mais do que a borracha, do que o plástico, mas mesmo assim ele não é um perfeito condutor. Então ele vai oferecer um pouquinho de resistência, dificuldade de passar essa energia, essa carga elétrica passar por ali. E assim ele se torna um resistor elétrico. Alguns fios eles estão de tal maneira como um resistor, a gente chama resistência de chuveiro, que é aquela molinha, então ele dificulta
O elétron está, a carga elétrica está passando por ali, ele tem dificuldade em fazer todas aquelas voltinhas e vai dissipando essa energia. Então ele oferece uma resistência à passagem de elétron. Por isso ele é chamado de resistor, certo? Por isso quando eu falei a resistência do chuveiro, eu coloquei entre aspas, porque o nome correto do dispositivo é resistor. E resistência é o que a gente vai ver agora. Resistência elétrica, então, gente, é a propriedade dos materiais em dificultar a passagem de carga ou a corrente elétrica. Então, é a propriedade do material. Enquanto o resistor é o dispositivo, a resistência é a propriedade do material. A resistência elétrica será representada pela letra R maiúscula e no SI tem como unidade o ohm, representado pela letra grega ômega. Certo, gente? Então, a intensidade da resistência ou a resistência que o material oferece, vamos lembrar o seguinte: os materiais que oferecem essa resistência, que dificultam a passagem de carga, são aqueles materiais que não apresentam elétrons livres na última camada de seus átomos, que são os não metais, né? Lembrando? Os metais eles facilitam, mas mesmo eles facilitando, não significa que é perfeito. Então, mesmo os metais podem oferecer uma pequena resistência elétrica, ou seja, uma certa dificuldade deles se moverem. Só vai haver movimentação de carga se houver tensão. Então, nós podemos fazer uma relação da resistência elétrica com a tensão elétrica. A resistência elétrica é dada pela razão, ou seja, divisão entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Vamos revisar o seguinte: resistência elétrica é dada em ômega, a tensão elétrica é dada em volt e a corrente elétrica em ampere. Então, se você pegar a tensão elétrica, vamos pensar num dispositivo. O dispositivo está ligado a um secador de cabelo. Ele está ligado numa tomada de 220 para nós aqui, em Santa Catarina. Então, 220 volts. Se eu dividir pela corrente elétrica que atravessa esse secador de cabelo, nós vamos descobrir qual é a resistência elétrica que aqueles materiais oferecem para aquela passagem de carga. Então, a resistência elétrica é a divisão da tensão, volts, quantos volts você tem, que é medido na tomada, nas pilhas, né? Pela corrente que o atravessa, certo? Então, geralmente nos problemas que a gente vai encontrar, nós vamos ter essa relação. Ele vai te dar a tensão, vai te dar a corrente, vai perguntar a resistência. Ele vai te dar a resistência, vai te dar a corrente, vai perguntar a tensão. Aí você pode passar para cá multiplicando, mas deixa por conta do exercício. No exercício nós vamos praticar isso. Certo, gente? Então espero que o conteúdo vocês tenham aprendido e depois vocês vão poder praticar agora com os exercícios.